Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. São 19 horas e 30 minutos. Nós vamos, com a graça de Deus, começar a nossa aula, ainda que estejamos naturalmente num grupo reduzido. Era esperado que assim mesmo fosse. Depois de aí aproximadamente 3 ou 4 semanas sem aula, dado a razões de saúde e as restrições que nos foram impostas pelo nosso governo do estado. Então, muitos irmãos vão voltando aos poucos, né? Com certeza muitos estão nos acompanhando agora em casa, a nossa aula está sendo transmitida ao vivo, mas nós que aqui estamos, sem perda de tempo, convido a todos a se colocarem sobre os pés, para que nós possamos fazer uma oração e dar início à nossa aula. Aula esta que encerra o livro 1, Bibliologia, e com a graça de Deus, na próxima semana, hoje é dia 2, então na próxima sexta, dia 9, estaremos já dando início ao livro 2, Teontologia, também chamado Doutrina de Deus, ou Teologia Própria. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças por estarmos de volta mais uma vez na tua casa, na tua presença, em especial, ó Deus, reunidos com os irmãos alunos da Escola Teológica Shemar, retornando às aulas que temos como objetivo, propósito, aprender mais de ti, da tua palavra, e por isso temos nos esforçado, nos empenhado para buscar, ó Pai, estar reunidos com este propósito, com este objetivo. Abençoe cada aluno que se faz presente neste ambiente, neste santuário. Abençoe cada aluno que, mesmo distante, no seu lar ou em qualquer outro ambiente, está acompanhando agora a nossa aula ou acompanhará futuramente. Abençoe de forma especial, nos dê uma aula abençoada, frutífera, edificante, em que o seu nome seja glorificado. É o nosso desejo, o nosso clamor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, pegue aí o seu material. Nós paramos na última semana, nosso último encontro, nós concluímos o capítulo 11, onde na ocasião falamos sobre a completude das Escrituras. Tratamos ali do fato de que a Bíblia está completa e por esta razão não deixa espaço algum para acréscimos, nem diminuições. Quem estava presente na aula ou quem assistiu à aula, se não assistiu, recomendo que o faça, vai poder atestar que ali nós destacamos o fato de que a completude das Escrituras significa que nós não podemos acrescentar nada a ela, tampouco podemos reduzir, inclusive sendo aí passivo de uma punição, de uma sentença punitiva decretada pelo próprio Cristo. E aí, na ocasião, nós falamos aos irmãos sobre os chamados livros apócrifos, que são os livros, alguns deles, que estão contidos nos exemplares da Bíblia em edição católica, mas que não estão contemplados, obviamente, por razões óbvias, na Bíblia que nós possuímos. Haja visto, eles não são livros canônicos, ou seja, inspirados, mas são apócrifos, cujos conteúdos, muitos deles, contradizem o todo das Escrituras. E aí nós destacamos um texto na última aula. Estou aqui para a gente lembrar um texto que consta no livro dos Macabeus, que dá base ou dá margem para a doutrina que nós temos, nós não, mas que existe lá na Igreja Católica, chamada doutrina da missa do sétimo dia, onde se faz orações intercessórias por aqueles que já faleceram, na expectativa de mudar o status eterno deles. Ou seja, se alguém morre em pecado e está, portanto, condenado ao inferno, acredita-se que intercedendo por eles,
poderá mudar o status ou a condição eterna, ao invés de ser alguém que está destinado ao inferno, passa pelo purgatório e depois vai ao céu. E aí eu fiquei de trazer aos irmãos a Bíblia em edição católica e estou com ela aqui em mãos. Depois eu vou permitir aí o término que os irmãos possam acessar, pegar, olhar, mas esta Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus, a tradução ou a edição que essa Bíblia se utiliza, a versão, é uma versão até muito boa. Eu já li essa Bíblia toda, na versão que ela traz, porque é uma versão muito boa, mas nós temos que ter cuidado aí com os livros apócrifos. Mas depois eu vou passar para os irmãos, mas só para mostrar aqui, como prometi, estou cumprindo, promessa é dívida, trouxe a Bíblia na edição católica, os irmãos depois vão poder dar uma olhada. Então, terminamos a aula passada destacando a completude das Escrituras. E hoje começaremos aí no capítulo 12, está aqui já no slide, falando sobre a necessidade da Bíblia. Vou dar uma passada rápida no sumário, só para que a gente se lembre aí. Ficamos um intervalo muito longo, distantes, então apenas para que a gente se lembre daquilo que nós já estudamos. Vai lá na página 3 do sumário, além da introdução, nós já falamos sobre a divisão das Escrituras, como a Bíblia está dividida. Falamos da harmonia entre os dois testamentos, foi o assunto do capítulo 2. Tratamos da autoridade das Escrituras, no capítulo 3. Tratamos sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, no capítulo de número 4. Capítulo 5, nós nos debruçamos sobre a inerrância das Sagradas Escrituras. Capítulo 6, nós falamos sobre a formação, como se deu o processo de formação do cânon sagrado. Capítulo 7, nós apresentamos Jesus como o assunto principal das Escrituras, ou seja, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem como assunto principal a pessoa de Jesus. Capítulo 8, nós falamos sobre Jesus e as Escrituras, ou seja, o que Jesus disse sobre as Escrituras, em seu ministério terreno, quando aqui esteve, qual foi as palavras, ou quais foram as palavras de Jesus concernente às Escrituras. Capítulo 9, nós falamos na ocasião sobre a obra do Espírito Santo através das Escrituras, na inspiração e na manutenção, na preservação desse conteúdo. Capítulo 10, foi a aula já da semana passada, nós falamos da supremacia da Bíblia em matéria de fé e prática, ou seja, a Bíblia é um livro supremo, está sobre a igreja, inclusive, para direcionar a vida da igreja no que diz respeito à sua fé e no que diz respeito à sua conduta prática. A igreja não está acima, mas ela está abaixo da Bíblia. A Bíblia tem autoridade sobre a igreja e não o contrário. Por que isso? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, então é o meio pelo qual Deus se utiliza para exercer a sua autoridade sobre a igreja. Desqualificar a autoridade da palavra é desqualificar a autoridade do próprio Deus. Falamos sobre isso na semana passada. E encerramos na semana passada justamente falando sobre a completude, dizendo que a Bíblia está completa e não pode sofrer alterações, acréscimos ou diminuições. E aí, tendo dito tudo isso, irmãos, que estudamos até aqui, hoje nós vamos falar sobre a necessidade da Bíblia. Está posto que nós necessitamos da revelação de Deus. É evidente que todos nós carecemos da revelação divina. E aí então o capítulo 12 nos faz aí esta revelação de uma forma mais ampla. Vamos lá. Trouxe aqui rapidamente, dediquei aqui 10 minutos a fazer esta visão panorâmica. Repito,
porque ficamos aí 3 a 4 semanas sem aula e aí muita coisa se perde. A gente precisa precisamos dedicar esses 10 minutos a dar essa relembrada. Então vamos lá. Arranhe a superfície das Escrituras onde quiser e você descobrirá uma fatia de vida. É o que afirma Arthur Skivington Wood. Implicitamente está ele a dizer-nos: a Bíblia é absolutamente necessária para alcançarmos a vida eterna. Sem ela, todos estaríamos condenados. É óbvio. Ele diz assim, claro, usando uma linguagem poética: se você arranhar a Bíblia, em cada página, até na superfície, mas especialmente em cada página do texto sagrado, você vai descobrir o quê? Vida. A Bíblia é que nos revela o caminho que leva à vida eterna. Se nós não tivéssemos o livro de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus, como nós encontraríamos o caminho que leva à vida? Estaríamos, portanto, todos condenados ao inferno. Por que é que nós saímos do caminho que leva ao inferno e passamos a trilhar o caminho que leva ao céu? Porque nós temos a revelação de Deus, a Bíblia. Então a Bíblia é o livro da vida. A Bíblia é o livro, quando eu digo livro da vida, é o livro que nos revela a vida, que nos revela o caminho da vida eterna. Logo, vamos seguir aí a leitura, logo é a palavra de Deus de suma importância, não somente para o nosso crescimento moral e espiritual, como também para a solidificação de nossa sociedade. Vou falar melhor sobre isso daqui a pouco, tá? Vou ampliar um pouquinho este ponto aqui. A Bíblia é importante, irmãos, não só para a nossa vida e crescimento como pessoa, em relação ao caráter, vida moral e, naturalmente, obviamente, necessária para a nossa vida espiritual, mas a Bíblia é imprescindível também, chama a sua atenção, de você que nos acompanha, a Bíblia é imprescindível também para a nossa vida em sociedade. A Bíblia é o sustentáculo da sociedade. Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco, mas apenas já chama a sua atenção. A Bíblia não é apenas importante no que diz respeito à nossa vida moral, falo de caráter, nossa vida espiritual, mas ela é importante também no que diz respeito à solidificação da sociedade. O Ocidente, aliás, é tributário das Sagradas Escrituras e não da civilização greco-romana. A humanidade toda não pode, sob nenhuma hipótese, prescindir da Bíblia, ou seja, a sociedade é devedora da Bíblia, especialmente a sociedade ocidental. Então nós vamos trazer aqui as necessidades, tá? Eu fiz assim, coloquei no nosso material, separando, primeiro, obviamente, a necessidade espiritual, depois a necessidade moral, ainda a necessidade histórica. Então nós vamos ver por partes, começando pela necessidade espiritual. Ia pedir uma ajuda, um socorro, abrir um parêntese aqui, presbítero Ronaldo, tentar remover aí esse microfonia. Eu estou percebendo assim uma microfonia aqui, não sei se de repente é possível aí fazer um milagre e remover essa microfonia, que pode estar atrapalhando para os irmãos e até mesmo para quem está acompanhando a nossa videoaula. Então vamos lá. Primeiro, necessidade espiritual. Quando tentado pelo diabo, o Cristo calou-lhe a voz, citando-lhe o Deuteronômio. Olha o que Jesus citou quando, por ocasião da tentação que recebera do nosso arqui-inimigo. Disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas viverá do quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. Mais tarde, emudecendo, fazendo calar os fariseus, que embora conscientes da messianidade de Jesus, recusavam-se a aceitá-la, Jesus asseverou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, ou seja, as Escrituras, que de mim testificam,
Jesus afirmou: não quereis vir a mim para terdes vida. Então, preste atenção. Tentado pelo diabo, Jesus vence a primeira tentação, combatendo Satanás, usando as Escrituras. Aliás, todas as 3 vezes que Jesus combateu o diabo, ele usou as Escrituras e usou Deuteronômio. Mas aqui, especialmente, o primeiro texto que ele usa, lá de Deuteronômio, é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é que Jesus está afirmando com isso daqui? Vamos lá, falando de necessidade espiritual. Jesus está dizendo o seguinte: nós já sabemos isso aqui, você é o quê? Você é o que você come. Os médicos dizem isso, né? A nossa saúde reflete a nossa alimentação. Você é o que você come. Olha o que eu coloquei no prato ali. Será que a nossa vida, a nossa pessoa tem refletido os ensinamentos que estão inseridos no Santo Livro? Será que a nossa conduta, vamos começar pela espiritual, depois nós vamos falar da ética, moral, social, mas a base aqui, em primeiro lugar, vem a espiritual. A sua vida espiritual está de fato e de verdade baseada nas Escrituras? A sua conduta espiritual, a sua vida devocional, seu relacionamento com Deus, com os irmãos, não é? Com a igreja, enfim, a sua vida espiritual tem como base as Sagradas Escrituras? Tem sido ele de fato o seu alimento, que constitui a sua vida, a sua essência, a sua pessoa, quem você é? Nós estamos vivendo dias, irmãos, né? E não faz muito tempo, né? Aliás, faz muito pouco tempo que cristãos do mundo todo, especialmente do Brasil, se assombraram aí profetadas. Por quê? Por falta de base bíblica, por falta de estar firmado nas Escrituras. Se assombram com o que veem, com o que ouvem, porque lhes falta, muitas vezes, uma sólida base bíblica e espiritual. Em outras palavras, a espiritualidade de alguns cristãos é movido por quê? Pelo que ouve aqui, ali, lá, acolá, e não pelo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Jesus estava tão firme que o diabo tentou demovê-lo, tentou derrubá-lo, tentou tirá-lo da sua base, mas por que não conseguiu? Porque a base de Jesus era sólida, as Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, a proposta é pão. Se tu és filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. E Jesus combate com a seguinte expressão: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí eu lhe pergunto: você já se alimentou hoje? Mas daquele alimento ali, porque do alimento natural eu tenho certeza que todos aqui se alimentaram. Mas e desse ali? Você já se alimentou dele hoje? Vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, tá? Mas vamos avançar um pouquinho mais aqui. Que outro livro é capaz de proporcionar ao ser humano a vida eterna? Que outro livro? A Bíblia, conforme escreve Paulo a Timóteo, não se limita a salvar o homem, torna-o perfeito diante de Deus. Discorrendo acerca da eficácia das Escrituras em libertar-nos do pecado, Timothy Dwight é categórico: a Bíblia é uma janela na prisão deste mundo, através da qual podemos olhar para a eternidade. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é o passaporte para a eternidade. Quando eu digo que é o passaporte, não é apenas no sentido de, eu tenho uma Bíblia, eu possuo uma Bíblia, eu fui numa livraria, adquiri uma Bíblia, ou comprei pela internet, chegou lá em casa uma Bíblia. Não é o simples fato de possuir uma Bíblia a garantia da entrada ou do acesso à vida eterna. Mas quando eu falo que a Bíblia é o passaporte, eu digo a vida firmada na Bíblia, a vida pautada na Bíblia, a vida espelhada na Bíblia, ou seja, a nossa
vida refletindo a Bíblia nos dá garantia, certeza, convicção de que teremos livre acesso à vida eterna. Então, a Bíblia, ela é essa janela. A gente está num mundo que parece uma prisão, aonde as coisas ficam cada vez piores, o caos é cada vez maior, a falta de esperança aumenta, se amplia, muitos estão desesperançosos, desesperados. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos a libertação das prisões terrenas e nós acessamos aí, então, a eternidade. A Bíblia é essa janela que se abre para a eternidade. Então nós não podemos abrir mão da Bíblia. Olha o que diz o próximo parágrafo, encerrando aqui esse primeiro ponto, a necessidade espiritual. O ser humano tem sede do Criador e só virá a dessedentar-se quando volver os olhos e o coração para onde, irmãos? A Bíblia Sagrada. Sem ela morreremos nesse deserto para onde nos lançaram os pecados que nós estamos vindo cometendo desde que caímos em Adão, desde que expulsos do Éden, desde que falhamos lá nos primórdios, nos nossos primeiros ancestrais, Adão e Eva. Desde o pecado, nós, a humanidade, que fala nós, a humanidade, estamos inseridos. Desde então, a nossa sede de Deus vem aumentando. Por quê? Porque paulatinamente a humanidade vai se afastando de Deus. E aí, nesse sentido, é interessante nós observarmos o que escreveu a esse respeito Agostinho. Eu trouxe aqui duas frases desse grande teólogo, Agostinho de Hipona. Ele tem duas frases que são muito conhecidas e são muito oportunas para nós refletirmos sobre ela, quando estamos aqui tratando sobre a sede, a fome, a necessidade espiritual que o homem tem de Deus e que naturalmente nós vamos matar a nossa sede, matar a nossa fome de Deus através da palavra de Deus. Então, observe aqui duas frases célebres, icônicas de Agostinho. Primeira delas: todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Deus criou o homem com um buraco dentro dele, e esse buraco é exatamente do tamanho de Deus. O problema é que o homem tenta preencher esse buraco de que maneira? Com bebida, drogas, uma sexualidade, vamos dizer assim, desregrada, né? Festas, riqueza, busca de riqueza e tantas outras formas. É a busca do homem por preencher um buraco que há dentro dele, mas esse buraco é do tamanho de Deus. Quantas pessoas atingiram o ápice, por exemplo, da riqueza, mas continuam se sentindo vazios? E tem outras pessoas que não gozam de uma tranquilidade financeira, vamos dizer assim, usar uma linguagem bem popular, vive atravessando perrengue atrás de perrengue, não é? Vive enfrentando dificuldade na área financeira, mas dentro dele, este vazio já está completo. Ele já está saciado, não tem mais a sede e a fome que muitos que têm riqueza, que têm um conforto financeiro, ou que vivem aí na luxúria, na bebedeira, nas festas, nas farras, mas continuam vazios. Mas quem já encontrou o Criador, e como é que encontrou Deus? Através da revelação que Deus deixou de si, através das Escrituras, este já não tem mais o vazio dentro de si. Então, irmãos, é triste dizer, mas existem cristãos que ainda não estão saciados, porque embora façam parte de uma igreja, façam parte da membresia de uma instituição religiosa, mas lá dentro ainda estão buscando satisfações, porque ainda não se realizaram em Deus, ainda não encontraram Deus. Precisam entender esta verdade. Deus nos criou com um buraco, e esse buraco é do tamanho dele.
É claro, é forma de dizer, mas qual é o tamanho de Deus? Isso é uma forma poética de dizer que aqui dentro, no nosso coração, há um vazio, que quando Deus entra, ele se acaba, esse vazio inexiste, porque Deus o preenche. Agora, sem Deus, você pode colocar o mundo inteiro aqui dentro, vai continuar vazio, porque só Deus preenche. Essa é a primeira frase. Se você quiser fotografar aí, enfim, mas está registrado também, depois você vai poder ver, e também os slides estarão disponíveis a todos que desejarem. A segunda frase, tão interessante quanto esta, dita também por Agostinho, é a seguinte: Tu, se referindo a Deus, nos criaste para ti, e nosso coração não encontra repouso até que descanse em ti. Deus nos criou para Ele, e o nosso coração não descansará enquanto nós não estivermos nele. E onde é que nós encontramos esta revelação? Mais uma vez, na Bíblia. Por isso que nós temos necessidade espiritual da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia nos aponta esse caminho para saciar a nossa fome, a nossa sede, para preencher o vazio, para nos dar o descanso, para remover os fardos, para arrancar o peso do pecado que o homem tenta remover de tantas maneiras, cumprindo penitências, fazendo votos, enfim, buscando em tantas religiões. Irmão, você acha que quem serve a outras divindades, que acredita em outros deuses, que serve a outras entidades, no fundo, o que ele está buscando, senão justamente descanso para a alma, preenchimento do vazio interior? Quem está no budismo está em busca disso, quem está no espiritismo está em busca disso, quem está em qualquer outra religião das milhares que existem, por exemplo, na Índia, estão em busca disso. Mas só a Bíblia Sagrada nos revela aonde nós encontraremos o que toda a humanidade, de uma forma ou de outra, busca, que é o preenchimento do vazio da alma. Só a Bíblia nos revela. Então, irmãos, valorize o livro de Deus, leia o livro de Deus, medite no livro de Deus, estude o livro de Deus, invista tempo, recursos financeiros, o que você puder e estiver à sua disposição para investir, para melhor e mais profundamente conhecer o livro de Deus, porque o livro de Deus revela a pessoa bendita do próprio Deus. Então, tudo que você puder fazer para se aprofundar no conhecimento desse livro, faça. É o maior e melhor investimento que qualquer ser humano pode fazer. Já parabenizo a todos os alunos pelo gesto de estar numa escola teológica. Por quê? Porque demonstra o desejo de conhecer mais a Deus através do conhecimento da palavra de Deus. Vou abrir um parêntese aqui, para quem está aqui presencialmente, os nossos irmãos da igreja onde servimos a Deus, a congregação da ADMA aqui em Barra Mares, a maioria dos alunos são membros desta igreja, e alguns outros amigos de outras igrejas que aqui estão. Abro parênteses para dizer que nós estamos com uma turma recém-aberta na região do Vale do Jequitinhonha. Algumas 2 ou 3 cidades ali da região se juntaram para fazer o curso conosco à distância, e alguns alunos já estão acompanhando. Então, lá no campo missionário, no Vale do Jequitinhonha, nós já temos uma turma, irmãos de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, algumas cidades estão se reunindo ali à distância também, no afã de aprenderem mais a palavra de Deus, melhor servir a Deus e melhor fazer a obra de Deus. Isso me deixa muito feliz, e eu abri esse parênteses aqui para fazer também essa saudação aos irmãos lá, e eu tenho certeza que vocês aqui se alegram, e é um estímulo. Nós estamos aqui tão perto, está tão próximo, tão acessível a nós, e às vezes não valorizamos. E tem irmãos de 3 cidades distintas que estão se reunindo para assistir, eles juntos estão acompanhando a aula à distância, porque lá não tem. Mas olha o esforço que eles fazem
para ter acesso à palavra de Deus. Assim como eu tenho citado aqui irmãos de outros países, que também não têm facilidade e estão acompanhando à distância. Cito sempre aqui com alegria, satisfação, o irmão Anderson, ali em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e outros países que têm buscado, porque lá não tem, e aqui está perto de nós, está dentro da nossa casa. Chega a ser um pecado desprezar a palavra de Deus. Muitos estão correndo atrás dela, e às vezes nós estamos vivendo a realidade oposta, onde a palavra está correndo atrás dos crentes e os crentes que estão correndo dela, né? Então vamos valorizar, porque é importante para a nossa vida, principalmente espiritual. Próxima necessidade, necessidade moral. Nós temos necessidade moral de enquadrar a nossa Bíblia nas Sagradas Escrituras. Então vamos ver aí, vários códigos já escreveram os homens ao longo de sua história. Hammurabi, buscando disciplinar seus contemporâneos, escreveu-lhes uma série de leis e ditames. Preocupação semelhante acometeu o chinês Confúcio e os estatutos de Dracon, e as 12 tábuas de Roma. Tais iniciativas, porém, não puderam melhorar a índole dos filhos de Adão, que, segundo escreveu Paulo aos Romanos, se entregaram às mais infames paixões. Então, irmãos, temos citados aqui alguns códigos morais que os homens escreveram. Com qual finalidade? Com a finalidade, com o objetivo de melhorar moralmente o ser humano, mas fracassaram. Por quê? Porque não existe nenhum outro livro a não ser a Bíblia que tenha condição de mudar o homem de verdade, de dentro para fora, mudá-lo na essência para, consequentemente, mudar as suas atitudes, a sua conduta, a sua moral, o seu caráter, na essência. Então, muitos homens da antiguidade, eu comecei citando aqui o Código de Hammurabi, só para vocês terem uma ideia assim mesmo que superficial acerca desse Código de Hammurabi. O que ele trata? É um dos mais antigos conjuntos de leis que já foram escritos e que foram encontrados, um dos mais antigos, e um dos exemplos mais bem preservados deste tipo de documento da antiga Mesopotâmia. Quando falamos da Mesopotâmia, aquela região Babilônia, Assíria, entre os rios Tigres e Eufrates. Esse código de Hammurabi, segundo alguns arqueólogos, foi elaborado pelo rei Hammurabi, olha aí, 1700 a.C. Detalhe, isso aqui é antes da lei que Deus entregou à humanidade por Moisés, que data aí de 1400 e alguma coisa antes de Cristo. Então, olha que bem antes já havia no homem um desejo de criar um código legislativo que, de alguma maneira, melhor qualificasse o homem moralmente falando. Mas não surtiram efeito. Citei aqui outros: Confúcio, Estatutos de Dracon, as 12 tábuas de Roma, etc. Não alcançaram o objetivo. Por quê? Porque, como Paulo escreveu, a tendência do homem, a inclinação do homem é o quê? Se entregar cada vez mais às suas infames paixões. Como Jesus, próprio Senhor Jesus disse, a tendência da humanidade, à medida que caminhasse para o clímax, ou seja, à medida que se aproximasse a volta de Jesus para buscar a sua igreja, a tendência da humanidade era aumentar cada vez mais a prática da o quê? Da iniquidade. Então o homem cada vez mais caminha para ampliar as suas práticas, contradizendo a palavra de Deus, confrontando a palavra de Deus, atacando, às vezes de forma escrachada, pública, a palavra de Deus, as leis de Deus. Então, como é que muda um homem assim? Vamos pensar num homem como Paulo, ter exemplo de Paulo, que perseguia e buscava matar os servos de Deus. Somente Deus, através da revelação,
da sua bendita palavra, para transformar um homem dessa maneira, o caráter, a essência, a natureza. Então nós temos necessidade moral da palavra de Deus. A palavra de Deus, entretanto, prescreve-nos leis tão altas e sublimes, que prova-nos a história, modifica não apenas o homem, como também o quê? Está acompanhando aí? A sociedade. Quem está em casa acompanhe também a sociedade. Irmão, o Evangelho é poderoso para mudar uma sociedade. Por mais que se façam leis, por mais que se elejam homens, e eu não critico quando nós exercemos o nosso papel cidadão, a nossa cidadania terrena, e buscamos, e devemos fazer isso mesmo, analisar as opções que temos para eleger aqueles que, com as suas falhas, com os seus erros, com suas limitações, melhor buscam, de alguma maneira nos representar. Não critico quem está buscando através da política uma mudança social, mas o fato, e contra fatos não há argumentos. O fato é que para mudar uma sociedade corrompida, poder humano, poder terreno, poder político, poder financeiro, seja lá que poder for, não muda. O poder do Evangelho, neste eu continuo depositando 100% da minha confiança. Este merece a totalidade da minha credibilidade. O Evangelho. O Evangelho muda um homem. O Evangelho, mudando o homem, muda uma família. Transformando uma família, muda uma sociedade. Então nós não podemos negociar o Evangelho. Nós não podemos abrir mão e trocar por qualquer outro poder, o poder do Evangelho. Porque este sim muda não apenas o homem, mas a sociedade. Haja visto os 10 mandamentos. Sem dúvida, todas as legislações do mundo poderiam ser substituídas por estes. D.J. Bruel realça a singularidade das leis divinas. O Deus da Bíblia e nenhum outro pode satisfazer as necessidades humanas. Seu código moral atravessou durante séculos as chamas da controvérsia, mas não ficou nem mesmo com cheiro de queimado. Então, irmãos, o caminho para a degradação de uma sociedade, preste atenção, porque nós já vimos isso em muitas sociedades do planeta. Quando falo sociedades, me refiro a países, a nações, e corremos o risco de ver a mesma coisa no Brasil, quando uma sociedade começa a excluir Deus da sua vida, quando uma sociedade começa a colocar Deus de fora da sua vida. Quando falo a sociedade colocar Deus de fora da escola, colocar Deus de fora da vida social em geral, em todos os aspectos, inclusive político, em todos os aspectos. Quando Deus começa a ser colocado para fora, ao invés de leis de acordo com a palavra de Deus, nós começamos a ter leis que contrariam a palavra de Deus, que confrontam e, em alguns casos, ridicularizam a palavra de Deus. Essa sociedade está caminhando para a sua total degradação. Então, colocar Deus para fora da sociedade é o caminho mais rápido para a sua total degradação, caminhando até com risco de sua extinção. A exemplo disso, o maior império, humanamente falando, que já existiu nessa terra, o Império Romano, ele foi implodido à medida que o seu caráter, à medida que a sua conduta moral ia cada vez mais confrontando a palavra de Deus. Este que foi o maior império que a terra já conheceu, humanamente falando, ele simplesmente, muitos sequer acreditavam que ele um dia poderia deixar de existir. Deixou de existir. E por quê? Porque Deus foi, e a lei de Deus, a palavra de Deus, a moral de Deus, a ética de Deus foi sendo excluída daquela sociedade, da sociedade romana. E aí o império ruiu, deixou de existir.
Então, qualquer sociedade que haja dessa maneira, ela está caminhando a passos largos para a sua degradação total. Se a moral das Escrituras continua tão alta, tão atual, onde se acham os demais códigos? Fizeram-se anacrônicos. O que é isso? Está lá embaixo. Está fora da sua época, está ultrapassado, fora do tempo. Tiveram de ser substituídos. Eis porque a Bíblia Sagrada faz-se tão necessária à raça humana. Sua moral não haverá jamais de ser adulterada, nem relativizada. É um livro que trata com valores absolutos, pois absoluto ele é. No Salmo 119, canta o salmista. Coloquei aí Davi, uma interrogação, pois não há como afirmar se foi Davi o autor do Salmo 119, mas o salmista canta as grandezas e infinitudes da lei de Deus. O rei de Israel cumpria rigorosamente, não achava pesada, era o seu deleite. Acontece o mesmo com aqueles que, ao aceitarem Cristo, têm o estatuto divino escrito em seu coração, conforme enfatiza Matthew Henry. Olha que frase extraordinária, né? Está aí de Matthew Henry. Todos nós poderíamos, e vamos falar. Está aqui, ó. Quando eu falar 3, vamos todos nós. 1, 2, 3. Quando a lei de Deus é escrita em nosso coração, nossos deveres são nossos. Quando a lei de Deus está escrita em nosso coração, aquilo que é dever, vamos dizer assim, o que a Bíblia determina, o que a Bíblia de nós exige, o que a Bíblia de nós demanda, então os nossos deveres. Mas quando a lei de Deus de fato está no nosso coração, os nossos deveres passam a ser os nossos prazeres. Nós sentimos prazer, satisfação, regozijo, alegria em obedecer à lei de Deus. Não é pesada, não causa enfado. Sabe aquela pessoa que você vê na face dela um peso, uma tristeza por obedecer a Deus? Parece que faz aquilo ali como uma obrigação. Enfim, está claro, está nítido que servir a Deus para aquela pessoa é um peso, é um fardo. Mas quando a lei de Deus de verdade está no nosso coração, o servir a Deus não é um peso, não é um fardo, não é uma tarefa enfadonha, não é uma obrigação imposta por alguém, aonde se obedece ali de forma carrancuda, melancólica, pesarosa. Não, é prazer, como diz o salmista. Hoje tem culto, alegrei-me quando me disseram. A alegria já tomou conta do salmista. Quando alguém disse, hoje é dia de culto, vamos na casa do Senhor, já foi tomado pela satisfação. Será que nós podemos dizer o mesmo? Hoje é dia de culto, meu Deus, de novo, culto de novo, mais uma vez, meu Deus, vamos lá, né? Se eu não for lá, o pastor me liga, manda mensagem, vem atrás e tal. Então, para evitar o constrangimento, vamos lá. Isso acontece. É ou não é uma realidade em muitos casos? É ou não é? É, irmãos. Agora, quando a lei de Deus, como disse Matthew Henry, está escrita em nosso coração, nossos deveres são nossos prazeres. Vamos caminhar para encerrar esse capítulo. A Bíblia, nós temos necessidade da Bíblia. Primeira necessidade espiritual, a segunda necessidade moral, mas também temos necessidade histórica, ou seja, para entender a história da humanidade, para compreender as nossas origens, as nossas raízes, nós dependemos, necessitamos da Bíblia. Imagine se nós fôssemos reféns dos relatos humanistas. Imagine se nós fôssemos reféns exclusivamente dos relatos darwinistas, ou seja, daqueles que acreditam na evolução da espécie, Big Bang, que o mundo surgiu do acaso, que nós somos resultado da evolução da espécie. Um dia nós fomos aí macaco e nós evoluímos até chegar a ser humano. Imagine se nós dependêssemos exclusivamente
dos relatos dos incrédulos para entender a nossa origem, a história da humanidade. Imagine, todo mundo aqui acreditando que um dia teve um ancestral que pulou de galho em galho e comia banana. Imagine. Por que é que nós não estamos aprisionados a essas falácias, a essas aberrações? Porque nós fomos libertos pela verdade que a palavra de Deus nos revela. Então nós sabemos a nossa origem histórica pela palavra. Ao contrário do que supunha o filósofo francês Auguste Comte, a história não é cíclica, é circular, não se repete. Encaminha-se para um clímax quando Cristo Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, implantar o reino de Deus na terra, submetendo todas as coisas ao absoluto comando de seu Pai. Sem a Bíblia, jamais poderíamos compreender devidamente a história. Seríamos induzidos a pensar, fossem todas as coisas obras do mero acaso. Os santos profetas e os apóstolos de nosso Senhor nos deixam claro que, estando Deus no comando de todas as coisas, dirige a história, conduzindo-a ao ápice de seu reino. Não foi essa, por acaso, a petição que o Cristo ensinou aos seus discípulos? Venha o teu reino. Assim passaram os discípulos a rogar a Deus. Compreendendo perfeitamente a teologia da história, afirmou Oliver Cromwell: o que é a história, senão a manifestação de Deus? Assim a entendeu também Nabucodonosor, o rei da Babilônia, após haver passado 7 tempos, ou seja, 7 anos como um bicho, devido ao seu orgulho, à sua vaidade, à sua arrogância. O que ele reconheceu depois disso? Reconheceu que acima dos reis e demais potentados acha-se Deus a controlar todos os negócios terrenos. Ou seja, a história humanista, a história relatada do ponto de vista humanista, ateísta, não é? Materialista, darwinista, evolucionista, a história narrada a partir desse ponto de vista trazem ou traça a nossa biografia, né? Eu falo nossa, da humanidade, até o acaso. Somos obra do acaso. O planeta é fruto do acaso, o universo é fruto do acaso, a humanidade é fruto do acaso, e como tal caminha para o quê? Para a inexistência, para o nada, para a extinção. Então o nosso passado é o acaso e o nosso futuro é o nada, e estamos aqui simplesmente entre uma coisa e outra. Mas quando vamos para a Bíblia, entendemos: a nossa origem está em Deus, a nossa razão de existência é Deus, e nós estamos caminhando em direção a quem? A Deus. Começa com Deus, continua com Deus, e a conclusão final também é Deus. A resposta para os questionamentos: de onde viemos? A resposta: Deus. Por que é que estamos aqui? A resposta: para a glória de Deus. Para onde estamos caminhando? De volta para casa, de volta para Deus. São as 3 principais questões da humanidade. Nós vamos falar mais sobre isso em outras lições, em outras disciplinas, especialmente antropologia. Vamos falar mais sobre isso, as 3 grandes questões da humanidade: de onde vim, por que estou aqui, por que existo, ou seja, razão existencial e preocupação com o futuro, eternidade, o porvir. As respostas, mais uma vez, preciso fazer menção do Santo Livro. Necessitamos dele para entender a história, e vou além, para compreender também o futuro, compreender o que ainda está por vir. Sim, a Bíblia é um livro tão atual que não narra apenas eventos passados, não nos ajuda a entender o presente, mas já narra como fato consumado até o que ainda está por vir. Ô irmão, como abrir mão de um livro como esse? Como não se debruçar de forma, vamos dizer assim, faminta mesmo,
Como não se debruçar com o desejo de devorar um livro que tem resposta para absolutamente todas as perguntas? Tem crente, aí eu tenho que falar nós, crentes, que vive debaixo de dúvidas, questionamentos, interrogações, tendo dentro da sua casa, quem sabe sendo empoeirado em cima de um móvel, ou lá perdido dentro de uma gaveta, todas as respostas. Vamos nos debruçar sobre esse livro, buscar aprendê-lo, entendê-lo e vivê-lo, principalmente cada vez mais. Concluindo, irmãos, o último parágrafo está aqui. Seria maravilhoso se todos os seres humanos chegassem a esta conclusão. Por conseguinte, esta deve ser a conclusão básica acerca da história, conforme escreveu DeMartini Lloyd Jones. A chave para a história do mundo é o reino de Deus. Terminamos este capítulo. Vamos aí para o último capítulo. Nosso último capítulo. Esse último capítulo, temos ainda a conclusão, mas este último capítulo eu coloquei aqui no nosso material, mais como vamos dizer assim, um apêndice, um pós-lúdio do próprio material, sim, propriamente dito, mas para te dar um estímulo, para te dar uma luz, um horizonte, uma direção, mais uma vez respondendo a pergunta, como estudar a Bíblia? Embora aqui não esteja em forma interrogativa, deveria estar, seria mais interessante se assim estivesse, porque a proposta desse capítulo é responder esta pergunta: como estudar a Bíblia? Quem não quer ter métodos eficazes para extrair a melhor e a máxima compreensão possível da Bíblia? Com certeza todos nós que aqui estamos, e os que estão aí também em casa ou qualquer lugar nos acompanhando, todos nós queremos ter métodos, maneiras, eficazes. Quando eu digo eficazes, não quero ler por ler, quero poder entender. Quantos não são as pessoas que chegam até a mim, não apenas a mim, a qualquer pregador, ensinador, alguém que saiba com certa facilidade, não com muita facilidade, porque não há, mas com alguma facilidade, verbalizar, externar, ensinar, aplicar a Bíblia. Quantos não chegam até nós perguntando: como é que você faz para estudar a Bíblia? Qual a metodologia que você aplica? Qual é a forma sistemática que você usa? Você lê ela toda? Você lê livro por livro? Como é que você faz? As pessoas querem, desejam. Claro, me refiro aqui aos verdadeiros, autênticos servos de Deus. Eles querem ter um sistema, um método, uma forma, uma maneira para estudar a Bíblia e extrair o máximo de conhecimento que ele possa aplicar, porque a ideia é sempre essa, aplicar primeiro a si e poder também transmitir a outros. Então vamos falar sobre isso. Por isso que eu chamo aqui de um apêndice, um adendo, no encerramento do nosso livro, nosso primeiro livro, Bibliologia. Como estudar a Bíblia? Aquele que tem, olha aí o versículo que eu começo aí utilizando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é quem? O que me ama. Olha aí, irmãos, isso não são palavras minhas, isso não são palavras do apóstolo Paulo. Já seria digno também de toda a credibilidade se tivesse sido escrito por Pedro, por Timóteo, por João, se tivesse sido escrito por Barnabé, por Felipe, por Estevão, ainda que esses não escreveram livros da Bíblia, mas se tivesse sido dito por eles e registrado, mas o próprio Jesus asseverou, afirmou de forma categórica, inequívoca: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não é aquele que diz que me ama, não é o que diz que me ama, é o que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é aquele que prega, não é o que prega, não é o que canta, não é o que toca, não é o que dirige igreja, não é o que preside um campo, não, é o que tem os meus mandamentos e faz o que com eles? E os guarda. Claro, se você buscar no original,
Deixa eu vir mais para cá. Se você buscar no original, a expressão guardar não é como a gente guarda um relógio, como a gente guarda a carteira, uma chave, numa gaveta, numa estante. Não. A expressão grega, Novo Testamento grego, utilizado aqui para guardar, significa atenção máxima em colocar em prática. Significa você ter a disposição de viver. Então, quem é aquele que ama Jesus? Nas palavras do próprio Jesus, quem o ama de fato e de verdade é aquele que medita na palavra e busca viver aquilo que ele encontra no Santo Livro. É aquele que tem e vive, é aquele que estuda e pratica. O próprio Jesus disse, final do Sermão do Monte: muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz milagres. Garante entrada no céu? Não. Em teu nome curei enfermos. Garante entrada no céu? Não. Em teu nome profetizei. Nós poderíamos ampliar a lista aqui. Em teu nome ressuscitei morto. Em teu nome fiz muita coisa em teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Vocês não viviam de acordo com este livro. Vocês não viviam de acordo com a palavra. Aí Jesus vai dizer: eu nunca sequer os conheci, nem sei quem são vocês. Então quem é que Jesus conhece? Quem vive de acordo com esse livro. Por quê? Porque quem assim faz é alguém que o ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E aí Jesus garante: eu também o amarei e me manifestarei a ele. A palavra de Deus tem sido revelada tanto na Escritura como no seu Filho encarnado Jesus Cristo. Ao descrever a importância das Escrituras eternas, Jesus afirmou, olha aí mais uma vez o texto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele também recomendou o estudo permanente da palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E aí eu destaquei aí uma frase minha: não existe nenhum vigor ou crescimento na vida cristã separada de uma clara prioridade a respeito do lugar que a Bíblia ocupa na vida do Filho de Deus. Como é que você vai encontrar crescimento espiritual, amadurecimento, vigor, força, se a Bíblia não tiver prioridade na sua vida? Isso não existe. Vigor espiritual, Bíblia. Crescimento espiritual, Bíblia. Amadurecimento, Bíblia. Sem ela, impossível. A palavra de Deus é o padrão final para a nossa fé, moral e vida prática. É também o alimento para o contínuo fortalecimento na fé, na santidade, da vida e eficácia do serviço. O Espírito Santo, que vem encher-nos, é a mesma pessoa que inspirou e nos deu o livro para nos guiar e sustentar. Assim, a Bíblia não é um livro apenas para ser lido, mas principalmente para ser estudado. Como divina e inspirada, a palavra de Deus é um livro singular, do qual tirará maior proveito aquele que melhor souber estudá-lo. E é exatamente com o propósito de ajudá-lo a tirar o máximo de proveito do estudo da Bíblia que passaremos a apresentar aqui. Vou ordenar aqui 5 passos. Poderiam ter outros, mas eu aqui ordenei, coloquei em ordem 5 passos para se extrair o melhor proveito do estudo da Bíblia Sagrada. Qual é o primeiro passo? Leia a Bíblia de que maneira? Conhecendo o seu autor. Tem gente que lê a Bíblia, mas não tem vida com Deus, não conhece a Deus,
não entregou a sua vida a Deus. Um filósofo pode ler a Bíblia. Um sociólogo pode ler a Bíblia. Um jornalista, um historiador, vai entender muita coisa. Sim, vai, pela sua própria capacidade intelectual, pela sua própria destreza em trabalhar com textos e conseguir interpretar textos, ele vai extrair alguma coisa. Mas para extrair o máximo, o mais importante é ter o conhecimento do autor. Até um ateu pode ler a Bíblia, claro que pode, e entender alguma coisa, pode sim, mas para atingir o máximo, é imprescindível, em primeiro lugar, conhecer a Deus, ter sido regenerado, ter sido transformado, ter vida com Deus. Isto é de suma importância. O autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete, ou seja, o real intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. O tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Olha aí, o autor, o Pai, o intérprete, o Filho, o assunto, aliás, o intérprete, o Espírito, o assunto, o Filho. Assim, a melhor maneira de estudar a Bíblia é conhecendo o seu autor. A palavra de Deus é o único livro cujo autor está presente quando se lê. O autor de um livro, irmãos, é a pessoa mais habilitada para explicá-lo ao leitor. E com a Bíblia não poderia ser diferente, pois a Bíblia é um livro fácil e ao mesmo tempo difícil, simples e ao mesmo tempo complexo. Não basta apenas ler suas palavras e analisar detidamente suas declarações. Tudo isso é indispensável, mas não basta. Olha, irmãos, que privilégio inestimável, incalculável tem um servo de Deus quando se dedica a estudar o livro de Deus. Que privilégio ter o autor do livro ao seu lado para lhe ajudar a compreendê-lo. Por quê? Porque o autor de uma obra é sem dúvida a pessoa mais qualificada, mais habilitada. Por exemplo, eu já escrevi alguns livros. Se você pegar um livro meu e ler, e você não entender alguma coisa, quem é a pessoa mais habilitada para te explicar algo que você leu naquele livro e não entendeu, se não a pessoa que escreveu? Imagina ter a possibilidade, vocês aqui têm, é claro, sou acessível a qualquer um, de me ligar, de mandar uma mensagem: Pastor Márcio, estou lendo o seu livro, o que você quis dizer aqui com essa frase? Pois de igual forma você pode fazer em relação à Bíblia. Espírito Santo, o que quiseste dizer com esse texto? Qual era o seu propósito objetivo quando registrou este versículo? Você tem acesso a ele, mais fácil ainda do que a mim. Não precisa pegar um celular, um aplicativo de conversa, ou mesmo ligar. Ali junto de si está o autor do livro para lhe ajudar a compreendê-lo. Isto é um privilégio, irmãos. Isto é um privilégio. É preciso conhecer e, mais do que tudo, amar o autor do livro. Conhecendo o autor do livro, a compreensão será mais fácil. Façamos como Maria, que aprendia aos pés do Mestre. Aos pés dele ainda é o melhor lugar, bendito e santo lugar. Então, o primeiro passo para compreender a Bíblia é conhecer o autor dela, ter relacionamento com ele, ter intimidade. Irmãos, a faculdade que você imaginar aqui, uma faculdade de teologia, um doutorado em teologia, uma faculdade de filosofia, sociologia, não importa, letras, alguém que trabalha com livros, com interpretação de textos, irmão, não se equipara a uma mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Não se compara. A iluminação que o Espírito Santo pode produzir para uma pessoa compreender um texto, isso não se aprende em faculdade. É claro que o estudo, não estou fazendo apologia aqui à burrice, não estou fazendo aqui apologia à ignorância. É claro que é importante estudar teologia,
conhecer técnicas hermenêuticas que lida com interpretação de texto, importante. Só estou aqui afirmando e agora reafirmo que nenhum se compara quando o Espírito Santo decide produzir a iluminação, dar a você aquela compreensão sobrenatural. Então, como é que a gente alcança isso, se não através de um relacionamento com o autor do livro? É o primeiro passo: relacionamento com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Deus tem prazer em revelar os seus segredos. Deus tem desejo de revelar os seus mistérios. Mas a quem Deus vai revelar seus segredos, seus mistérios, se não a alguém que tem relacionamento íntimo e pessoal com Ele? Primeiro passo, portanto, jamais esqueça: para ter maior proveito no conhecimento da Bíblia, é ter relacionamento com o autor da Bíblia, é conhecer a Deus. Segundo passo, para ter o maior proveito do conhecimento da Bíblia: segundo, leia a Bíblia quando? Mensalmente? Semanalmente? Não estou ouvindo vocês falar. Anualmente? Diariamente. Nem só de pão viverá o homem, né? Jesus está se referindo ali a alimento terreno. Alguém aqui esquece de se alimentar? Vixe, esqueci de comer hoje. Meu Deus, passei o dia todo, nem lembrei. Difícil, hein? Chegar lá 11 e tanta. Agora que eu lembrei, não tomei café, não almocei, não lanchei, não passei, nem lembrei. É difícil, hein? Possa ser que exista alguém. Se tiver alguém com coragem aqui de dizer que é alguém que chega lá tantas horas, passei o dia, nem lembrei. Você pode não ter vontade, está num propósito de jejum, mas mesmo no propósito de jejum, você, agora era a hora que eu ia estar tomando aquele cafezinho, agora era a hora que eu estava comendo aquele bifezinho. Você pode até, por conta do propósito, não fazer, mas esquecer. Mas tem gente que passa sem a Bíblia. Olha o que diz aqui Deuteronômio 17, 19. E o terá consigo, está falando da lei de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, está lá em Deuteronômio, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, estes estatutos, e para fazê-los. Olha o que o Senhor diz: terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Essa é, irmãos, uma regra de ouro. Agora pasme, aqueles que não leram aí o nosso material, o nosso livro, e vão se deparar agora com essas estatísticas. Então pasme. Estima-se hoje que 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Eu nem vou perguntar se você está dentro dessa estatística, nem você que está em casa, nem vou perguntar, para evitar qualquer tipo de constrangimento. Mas olha que estatística triste: 90% dos crentes não tem costume, o costume santo, quando usa aqui o termo costume, prática de vida, conduta, a postura, a devoção, o comprometimento de ler a Bíblia diariamente. Portanto, não é de se admirar haver tantos crentes como frios, infrutíferos nas igrejas. Pior do que isso, olha a condição deles: espiritualmente, anões, não crescem, raquíticos, mundanos, carnais, indiferentes, nervosos, iracundos. Por que de tudo isso? Porque não se alimentam diariamente das Sagradas Escrituras. Por isso vivem nessa condição de carnalidade, imoralidade, raquitismo espiritual, inanição, não crescem, não produzem nada, por falta de contato com um único objeto. Vou chamá-lo de objeto por ser algo assim tangível, palpável, acessível,
que pode nos produzir crescimento, fortalecimento, amadurecimento. Então, irmãos, sem crescimento espiritual da nossa parte, Deus não nos revelará suas verdades profundas. A fonte principal de alimento para o crescimento espiritual é a palavra de Deus. É de admirar a ver pessoas, e me refiro a crentes, viu? Me refiro a chamados servos de Deus. É de se admirar que existam pessoas que acham tempo para ler, ouvir e ver tudo, menos a Bíblia Sagrada. Resultado: comem tanto outras coisas que, saturados, perdem o apetite pelas coisas de Deus. Eu conheço crente que não lê a Bíblia diariamente, mas não fica um dia sem abrir o Facebook, não fica um dia sem abrir o Instagram, não fica um dia sem ver vídeo lá as besteroides lá do TikTok, não fica um único dia, duvido ficar um dia sem acessar rede social, WhatsApp e tal, mas sem ler a Bíblia, fica 3, 5, 10, um mês. Tem crente assim? Tem, que é capaz de passar 30 dias sem ler a Bíblia, mas não fica um dia sem rede social não, sem bobagem não, sem imoralidade, não fica, e aí se alimenta daquelas besteiras. Não estou dizendo que tudo que tem lá, e fazendo aqui uma crítica, não, mas muito do que eles se alimentam, muito do que eles acessam, muito do que eles leem, muito do que eles ouvem, muito dos vídeos que é ali a satisfação, eles se entretêm com aquilo, é porcaria. E aí quando chega a hora, por exemplo, num culto, de ouvir uma pregação, não entende nada. Por que será? Não sente entusiasmo, desejo de glorificar a Deus, não sente a presença de Deus, não sente alegria em ouvir uma revelação extraordinária da palavra de Deus. Por quê? Porque se empanturram de porcaria. Imagina um camarada que de 8 horas da manhã até lá 9 horas da noite é bala, é chiclete, é pirulito, é porcaria. Como é que está o estômago desse cidadão 8 horas da noite quando você vai servir para ele uma comida requintada, qualificada? O estômago dele já está estourado de tanta besteira que ele comeu o dia todo. Mais ou menos assim, não dá nem para fazer uma comparação. Estou aqui tentando fazer uma comparação, mas nem dá. Como é que vai se alimentar de um alimento sólido, espiritual, sadio? Alguém que passa o tempo todo dedicando as porcarias. Então olha aqui, não é pecado ler outras fontes de cultura e conhecimento, não é pecado ler um jornal, ler uma revista que traga informações, mas o que eu estou dizendo aqui é a prioridade na vida de um genuíno e autêntico servo de Deus ainda deve ser o quê? O que eu estou chamando de absurdo é ter tempo de ler jornal, é ter tempo de ler revista, é ter tempo de ver televisão, é ter tempo de acessar sites na internet, é ter tempo de acessar todas as redes sociais, é ter tempo mas quando fala, você leu a Bíblia hoje? Não tive tempo. Não teve tempo? Hoje foi muito corrido, não tive tempo. Aí você vai fazer lá uma sondagem de como a pessoa gastou o seu tempo, está lá, tantas horas na rede social, tanto tempo na televisão, tanto tempo e não sei o que. Aí você pergunta, lê um capítulo da Bíblia? Hoje não tive tempo. Nunca terá tempo, jamais terá tempo. Por quê? Porque a Bíblia não é prioridade, e aquilo que não é prioridade, jamais. O seu dia pode ter 25 horas, o seu dia pode ter 30 horas, você pode, como Josué, o sol parar e você viver um dia de 48 horas. Se a Bíblia não é prioridade, você não vai ter tempo. Você não vai ter tempo. 48 horas meu dia, o sol parou. Mais tempo para besteira, mais tempo para porcaria, mais tempo para o que não presta. Para a Bíblia, se não é prioridade, nunca vai ter tempo. John Piper, estava aqui tentando puxar pela memória quem foi o autor da frase, foi John Piper.
Disse ele, é claro que não vai acontecer literalmente dessa forma, mas uma maneira, uma analogia feita por John Piper. Ele diz assim: as redes sociais, fazendo uma crítica, John Piper, as redes sociais serão utilizadas no dia do juízo final para provar para muitos crentes que a desculpa de não tenho tempo não passou de pura mentira. Na verdade, eles não tinham, era um prazer nas coisas de Deus. Palavras de John Piper. Você pode procurar depois no Google, jogar lá, frase de John Piper, uma das mais célebres é essa: as redes sociais serão utilizadas no juízo final para provar para os crentes que aquela conversa de que não tinha tempo era pura mentira. O problema não era a falta de tempo, o problema é que eles não têm mais prazer nas coisas espirituais. É a triste realidade. Estarrece, vamos voltar aqui, estarrece o fato de que muitos líderes de igreja não levam o seu povo a fazerem o quê? A lerem a Bíblia. Nesse quesito aqui eu posso dizer que não estou incluído. Quem é membro dessa congregação sabe o que chega para você todo dia. Todo dia. Se você não lê é porque não quer, mas está lá todo dia, todo dia. Texto e o comentário do texto está lá todo dia, todo dia, todo dia, de domingo a domingo. É o propósito do ano todo. E tem alguns que ainda respondem lá: venci mais um dia, presbítero Laurito, vou usar ele aqui como exemplo. Eu sei que tem muitos outros que estão, alguns de repente atrasou um dia ou outro, mas está lá, estimulando, incentivando. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Tem gente que parou no Gênesis, tem gente que nem começou, porque a Bíblia não é prioridade. Mas o que estarrece é ter líderes que não incentivam o povo a ler a Bíblia, não estimulam o povo a buscar a Bíblia. Não basta assistir os cultos, ouvir sermões, testemunhos, assistir estudo bíblico, ler boas obras de literatura cristã. É preciso haver leitura bíblica individual, pessoal. Irmãos, há crentes que só comem, espiritualmente falando, quando lhe dão comida na boca, isto é, pela colher do pastor, do professor da escola bíblica dominical, do pregador, etc. Se ninguém lhe der de comer, ele fatalmente morrerá de inanição espiritual. Que tipo de crente tem sido você? Daqueles que amam a palavra de Deus? Daqueles que têm prazer em passar tempo meditando nela? Responda para si mesmo. Responda aí você em casa para si mesmo. Imagine que absurdo. Está o prato de comida na sua frente, aberto. Está lá a melhor iguaria que se poderia servir, o melhor alimento que se poderia servir. O prato está posto, está diante de si, a colher está aqui, mas você só vai comer se alguém pegar a colher, botar no prato e disser o famoso: olha o aviãozinho, porque se depender de você pegar a colher, meu Deus, que trabalho, ir no prato e trazer até a boca, morre, mas não faz isso. Quando é que ele come? No domingo, quando o pastor dá o aviãozinho. Olha aí, irmão, vai para lá, come aí, aí ele come. No culto de ensino, aqueles que vêm, aí o pastor dá mais, ele come. Raramente vai acessar, inclusive na internet, lá um vídeo de pregação, vai ver muita coisa. Se ainda acessasse lá no YouTube um vídeo de pregação, de estudo, mas muito difícil. Mas se ainda fosse, mais uma vez, está comendo pela colher do outro, mas enfim, está se alimentando. Agora, se depender dele, imagine os dias que estamos vivendo, irmãos, de restrições, dificuldade de cultuar, a igreja fechada, enfim, a pessoa que não tem costume, não tem habilidade com o livro de Deus, não tem. Como é que vive uma pessoa dessa? É a preocupação de muitos de nós líderes, pastores. Passa-se 2 semanas sem culto, a gente já fica preocupado. Será que quando voltar fulano vai voltar? Será que ciclano ainda vai estar crente? Será que ciclano vai continuar sendo um servo de Deus? 2 semanas já é o suficiente para...
será que ele vai continuar de pé? Uma semana sem vir na igreja? Porque em casa eu sei que ele não lê Bíblia, eu sei que ele não ora, eu sei que ele não tem vida com Deus, ele depende da igreja, ele depende do alimento que recebe do pastor, do ensinador da escola dominical, ele não se alimenta por si só. Aí o pastor fica preocupado, será que ainda vai estar crente? Será que ainda vai estar de pé? É absurdo, mas é a nossa realidade. Olha a estatística, 90% dos crentes não leem a Bíblia todos os dias. Vamos meditar na bem-aventurança de que falou o salmista no Salmo 1. Vamos meditar na bem-aventurança daquele que tem prazer em meditar na palavra do Senhor. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é quem? É o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes, ou seja, de outra sorte, ele tem o seu prazer aonde? Irmão, você consegue imaginar o que é ter prazer na lei do Senhor? Prazer na lei do Senhor, prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, sentir na alma dele, enquanto lê a Bíblia, sente aquela sensação de satisfação, aquele sentimento de realização, aquela coisa gostosa quando você faz algo que lhe agrada, que lhe produz prazer. O termo aqui é prazer, prazer. Pense em algo que lhe dá prazer, que lhe produz aquela sensação de felicidade, de realização, de conquista. O salmista está dizendo, imagina a pessoa que medita na palavra, e à medida que medita, ele vai sentindo prazer, alegria, satisfação, entusiasmo. Aí não quer parar, quer ler mais. Por quê? Porque o sentimento de prazer, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Bem-aventurado, mais do que feliz, é o varão, e aqui genérico, né? Varão, varoa, homem, mulher, ser humano, crente, que tem prazer na lei do Senhor, em ler, em estudar, em viver, em praticar, em ouvir. Então, segundo passo para um estudo eficaz da palavra de Deus é leitura diária. Coloque isso, irmão, na sua rotina, se ainda não fez, nessa altura do campeonato, dá tempo de fazer. Ah, mas eu não consigo ler 4 capítulos, 3, 2, irmãos, leia todos os dias, leia todos os dias, leia todos os dias. Tem dia que a gente lê mais, tem dia que a gente lê menos, mas leia todos os dias. Hoje foi um dia, pelo menos para mim, particularmente, propício, feriado, sem muitas atividades, deu para ler bastante, e ali, se deleitando. Tem dia que não é assim, mas leia 1, leia 2, leia 3, leia todos os dias. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente começa fazendo, em relação à Bíblia também é a verdade, começa como um desafio, começa como algo assim que a gente tem que lutar contra a nossa carne, mas se a gente vence essa etapa, se transforma, como disse Matthew Henry, em prazer. Então vença essa barreira, porque é uma luta espiritual. O diabo não quer que você leia, a sua carne não quer que você leia, mas se você vence essas barreiras, se transforma em um prazer. Então está aí a segunda orientação. A terceira, leia a Bíblia de que forma? Com a melhor atitude mental e espiritual. Isto é de capital importância para o êxito no estudo bíblico. A atitude correta é a seguinte: primeiro, estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como uma obra literária qualquer. Então temos que ir à Bíblia com reverência, entendendo que é Deus falando, é a palavra de Deus, não é uma literatura qualquer. Segundo, estudar a Bíblia com o coração, em atitude devocional e não apenas com o intelecto. Tem que estar com o coração aberto, com a alma aberta. As riquezas da Bíblia são para os humildes que temem ao Senhor. Quanto maior for nossa comunhão com Deus, mais humildes seremos.
Os galhos mais carregados de frutas são quais? São aqueles que mais se abaixam. É preciso ler a Bíblia sem duvidar do seu ensino. A dúvida ou a descrença cega o leitor. Quando falamos na melhor atitude mental, e espiritual, melhor atitude mental, procure dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, das suas atividades, um momento que você tenha uma atitude mental boa para assimilar aquilo que você vai ler. Um exemplo, tem gente que eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Por quê? Sempre que eu vou ler, me dá um sono. É mesmo? Que hora você lê a Bíblia? Lá pelas 11h30, meia-noite, depois de ter visto o jornal, a novela e 2, 3 filmes e uma série. Aí eu vou ler a Bíblia e me cansa. Você vai ler a Bíblia e te cansa. Você já viu o jornal, viu novela, viu Big Brother, viu série do Netflix, viu no seu... Agora eu vou dar uma lidinha na Bíblia. Nossa, mas quando eu vou ler me dá uma canseira. Olha a sua condição mental. Olha a sua condição espiritual quando você vai para a Bíblia. Então procure. Eu já estou falando aqui até de forma jocosa, né? Já seria um absurdo o crente estar agarrado com toda essa programação que eu aqui citei, Big Brother, novela, etc. Mas não dá para tapar sol com a peneira. Infelizmente tem crente que gosta dessas coisas. Infelizmente. Não deveria. É um completo... algo assim que não bate, né? Mas como é que vai ler a Bíblia? Olha a condição mental, olha a condição espiritual. Como é que nós devemos ir para a Bíblia? Com a melhor. Veja o horário, um horário que você está com a sua mente sadia, sua mente ali preparada para você assimilar o conteúdo daquilo que você vai ler. E aí nós vamos ao quarto passo, que está aí diretamente linkado com esse terceiro, que é ler a Bíblia em oração, devagar, meditando. Assim fizeram os servos de Deus no passado. A exemplo de Davi, Daniel, o caminho ainda é o mesmo, na presença do Senhor, em oração. As coisas incompreensíveis são esclarecidas. A meditação aprofunda o sentido. Muitos leem a Bíblia apenas para estabelecer recordes de leitura. Ao ler a Bíblia, aplique-a primeiro a si próprio, senão não haverá virtude alguma. Então não leia apenas para dizer que leu, ler apenas para acrescentar mais uma vez as vezes as quais você já leu, li mais uma vez, não com esse objetivo, não com esse propósito. Consequentemente, é claro, vai se somar. Se você lê sempre, porque entende a necessidade de ler sempre, gosta de ler sempre, eu particularmente gosto, por isso que todo ano compartilho. É um propósito meu pessoal já de alguns anos, todo ano ler a Bíblia toda. Não acho pesado. Além da leitura ali, quando tenho que pregar, quando tenho que ensinar, ou mesmo devocionalmente, leio outros textos, mas gosto daquele compromisso. Mas não pode ser apenas com o objetivo, aliás, não pode ser apenas com o objetivo, não deve ser com o objetivo de estabelecer recordes, para assim vai descer para dizer, já li tantas vezes. Não, mas com o objetivo de produzir edificação pessoal, com o objetivo de conhecer. Esses dias mesmo, dentro da leitura nossa aqui, devocional diária, que estamos lendo, eu parei em um texto, chamei lá minha esposa, missionária Natália, e mostrei ela o texto. Olha aqui, você já tinha lido isso? Aí fomos ler em outras traduções, em outras versões, que eu também particularmente, toda vez que eu leio em traduções diferentes. No ano, revista corrigida, no outro, revista atualizada, no outro, e assim vou lendo em várias traduções, várias versões, e aí lendo numa outra versão, isso aqui eu nunca tinha lido, mostrei, a gente foi ver em outros textos, para algo interessante. Então você lê várias vezes, mas sempre vai encontrar coisas que parece que nunca viu. Então tem essa disposição de encontrar os tesouros para serem aplicados à sua vida. Olha aí que frase extraordinária que encerra este quarto passo. Deve-se ler a Bíblia para ser o quê? Sábio. Crer na Bíblia para ser salvo. Praticar a Bíblia para ser
para ser santo. Finalmente, olha aí, leia a Bíblia toda. Há uma riqueza insondável nisso. É a única maneira de conhecer as verdades completas acerca dos assuntos tratados na Bíblia, visto que a revelação de Deus, mediante ela, é progressiva. Começa pequena, vai evoluindo até o clímax. Sendo a palavra de Deus, ela é infinita. Mesmo as mentes mais férteis do mundo não podem abarcá-la completamente. Não há no mundo ninguém que esgote a Bíblia. Todos somos sempre alunos, e quem nos ajuda no esclarecimento das Escrituras é o Espírito Santo. Concomitantemente com oração e estudo, ele que conhece as profundezas de Deus pode ir revelando o conhecimento da verdade à medida que buscamos sua face e andamos mais perto dele. Então aí, irmãos, 5 passos. Conheça o autor, tenha relacionamento, intimidade com ele. Segundo, leia diariamente, assim como almoçar, todo dia um pouquinho, aquele alimento para nos manter firme, nos manter de pé. Terceiro, melhor atitude mental e espiritual. Quarto, em oração, devagar, meditando. E quinto, leia a Bíblia toda. É importante. Conclusão, talvez você está perguntando aí, e o lanche? Não vai ter hoje não? Nem só de pão viverá o homem. Hoje não, excepcionalmente hoje não. Semana que vem a gente vai voltar, tá? Então hoje nós não fizemos a pausa para o lanche, nós estamos caminhando aqui para a conclusão. Não vai ter mais não, excepcionalmente hoje. Semana que vem você pode vir com fé que a gente vai ter um pão, mas hoje nem só de pão, hoje é palavra de Deus. Conclusão: é de fundamental importância para o estudante das Sagradas Escrituras crer que a mesma trata-se da inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. A Bíblia só merece ser estudada por quem nela crê, e a estes, certamente, o Espírito Santo revelará a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Pois o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras também as preservou pelos séculos na mais pura forma possível, para que tenhamos hoje, na língua portuguesa, a sua palavra. A Bíblia, portanto, fala no tom de voz do próprio Deus, disse Charles Haddon Spurgeon. Assim, tendo as palavras de Deus em nossas mãos, devemos verificar quem somos em união com Deus, seu autor, através de Cristo. Então, com a Bíblia em mãos, eu devo entender quem eu sou, o que a Bíblia fala a meu respeito, quem eu sou em união com Deus através de Cristo. Segundo lugar, devemos ser mais submissos a ela na vida particular, familiar e pública. Terceiro, orar a Deus que Ele nos ensine de si mesmo, por intermédio dela. Quarto lugar, termos um tempo regular e sistemático para aprender dela mais e mais. E, finalmente, devemos ser cuidadosos na proclamação, na pregação dela. Observe que a mesma reverência que temos para com Deus também se deve à Escritura, porque ela procede unicamente dele e não há nada do homem presente nela. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Fechando aí a nossa conclusão, coloquei uma tabela abaixo, não vou lê-la aqui, mas com os livros, as datas prováveis que for escrito, o autor, está aí o livro do Gênesis, data provável, 1440 a.C., autor Moisés, logo à frente o Êxodo, abaixo Levítico, está indo assim, lá e cá, Gênesis,
Êxodo, Levítico, Número, e assim a primeira tabela todo o Antigo Testamento, e do outro lado o Novo Testamento. Saiu um Joel errado aí, estou olhando aqui agora, do outro lado aí, lá embaixo, saiu um Joel aí, depois você risca ele aí, acho que eu acabei esquecendo de excluí-lo, saiu nessa tabela aí, depois eu conserto lá, mas risca aí do outro lado, o último lá, o JL e Joel, mas o certo está lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, data aproximada da escrita e autor. Pedi a missionária Natália, nossa secretária hoje, para começar a distribuir a prova entre os irmãos. Depois que entregar a todos eles, entregam aqui para mim também, que eu vou falar sobre a prova agora para a gente encerrar a aula. Depois, aqueles que desejarem, ao final, vou deixar você acessar. Falei no começo da aula, quem não tinha chegado, falei da Bíblia, edição católica, que eu prometi trazer, trouxe. Se você quiser dar uma olhada depois, vou deixar você pegar aí e ver. Até citei aqui a tradução, a versão dela é muito boa, já pude ler, gostei da versão, mas temos que ter cuidado aí com os livros apócrifos. Vou até deixar marcado aqui, deixa eu ver se eu tenho um marcador aqui, tenho na outra Bíblia. Vou deixar marcado o texto que eu citei na nossa última aula, está aqui, no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos 44 a seguir, alguns textos aqui, que fala daquele assunto que nós tratamos, está marcado aqui, se você quiser dar uma olhada, vou deixar você ver. Trouxe aqui também, o alfabeto hebraico, qual foi escrito o Antigo Testamento, o alfabeto grego, no qual foi escrito o Novo Testamento. Lembrando, todos os alunos, que aqui estão, os alunos que nos acompanham, que estão em casa, a turma lá de Minas Gerais, irmão Nexil lá de Mantena, os irmãos, as irmãs lá do Maranhão, temos também duas irmãs, São Luís no Maranhão, estudando conosco. Olha aí, irmão, estamos indo longe, Estados Unidos, Londres, pessoal de um lado, do outro lado do oceano, e vocês que estão aqui presencialmente, todos vocês podem ter acesso a todo o conteúdo dos slides que eu apresento aqui. Basta a semana que vem trazer um pendrive, não é? É difícil enviar por e-mail porque é muito pesado, posso até tentar, mas é mais complicado porque é muito pesado, mas se trouxer um pendrive eu passo para você tudo que está aqui nos slides. O pessoal está tirando foto aqui do grego, vou voltar aqui no hebraico para quem queira também. Todos pegaram a prova aí? Pegaram, né? Os que não vieram, certamente vão pegar semana que vem, poderão pegar. Esta prova, tá, irmãos, que é a primeira, eu vou ler com vocês para que vocês entendam o formato das nossas provas. A partir das próximas, o livro 2 adiante, já não haverá necessidade de eu fazer isso. Mas está aí, pega a sua prova aí que eu vou explicar para você. Estamos aí, avaliação de bibliologia, seu nome, a parte onde está a nota, não preencha, tá? Deixa que eu preencho. Então tem gente que já vem e já me traz até a nota, já bota 10. Não, isso aí deixa comigo. Coloca só onde está aluno ou aluna, né? O gênero aqui, aluno ou aluna. Então você coloca o seu nome, aí vem as 10 perguntas, cada uma naturalmente valendo um ponto. Só uma dessas respostas está correta. Preciso explicar. Tem muita gente que há muito tempo, irmãos, não faz uma prova e tal, tem dúvida quanto a isso, nós entendemos. Não, eu saí da escola já tem 4 décadas, muito tempo que eu não faço uma prova, mudou o sistema, o formato. Então aqui é a prova que a gente chama de múltipla escolha. Você pode escolher uma entre essas 4 opções, apenas uma está correta. Você que está em casa, você que é aluno à distância, quando chegar a sua vez de fazer a prova, já fique ciente disso também. Então está aí a primeira pergunta:
você vai acompanhando com o material, lá onde está o assunto sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. O que quer dizer a expressão inspirado por Deus? Temos aí 4 opções, apenas uma está correta. Você pode marcar um X, pode fazer uma bolinha dentro, mas apenas uma. Soprado por Deus, dedicado a Deus, revelado por Deus, entregue por Deus, apenas uma está correta, você vai marcar o X. E assim sucessivamente. A 2, termo grego tel mais pneumatos, é o termo que tem como definição etimológica o quê? Revelação, inspiração, iluminação, interpretação, apenas uma está correta. Vamos lá, terceira, não é para você fazer aqui agora não, você vai fazer em casa e trazer semana que vem. Qual o nome da lei oral dos judeus que foi passada verbalmente de geração a geração? É Cabala, é Torá, é Mishnah, é Tanakh? Então estão aí, Tobias, Judite, Eclesiástico, Macabeus, são conhecidos como o quê? Escritos proféticos, escritos apocalípticos, escritos maçoréticos, escritos apócrifos, e assim sucessivamente. Não vou ler as outras questões, por essas 4 aí eu acho que já deu para entender qual é o nosso formato. Não vai ficar sempre assim não, irmãos. A palavra de Deus, ela é progressiva, ela começa facinho e vai progredindo. Nossas provas também, tá? Elas vão progredir no que diz respeito aí à complexidade. Vamos começar assim, para vocês não desanimarem. Mas depois a gente, à medida que você evolui, à medida que eu percebo que sua compreensão está se ampliando, sua capacidade de interpretação está evoluindo, a gente vai apertando um pouquinho mais o parafuso até chegar lá no Apocalipse, perguntando o que os 7 trovões falaram, e por aí vai ficando mais difícil depois, tá? Mas assim encerramos o livro 1, Bibliologia. Glorifico e agradeço a Deus por nos dar força e graça para chegarmos até aqui. Agradeço a cada aluno presente e os que estão em casa, alunos que estão até agora e vão continuar em nome de Jesus, com a graça de Deus até o final. Continuo estimulando a todos a convidarem mais alguém. É possível entrar até o livro 3. Sexta-feira que vem vamos começar o livro 2. Então você pode trazer mais alguém para se matricular, começar a estudar no livro 2. Lá na frente ele pega o livro 1 que ficou para trás, assiste as videoaulas, faz a prova, fica em dia conosco. Então continue incentivando a vocês aqui, aos que estão nos assistindo. Convide mais alguém para que venha estudar conosco. Ainda há vagas, é possível entrar. Então continue fazendo o convite. E quem trouxer um aluno, continua também ganhando o nosso livro Conversão Parcial, a tragédia de caminhar com Deus pela metade. Então traga, seja abençoado, ganhe um livro e incentive alguém a vir aprender mais a palavra de Deus. Amém? Todos alegres pelo nosso retorno? Amém. Muito obrigado pelas orações. Tenho certeza que por conta da misericórdia de Deus e as orações dos irmãos é que eu estou aqui, e eu sou grato a todos por isso. Nós vamos então nos colocar agora de pé e encerrar essa aula. Hoje vamos embora sem o lanche, mas semana que vem, se Deus quiser, teremos aula e o lanche de volta, tá bom? Começando o livro 2. Você pode passar lá, acertar, pegar o livro 2. Não fiz hoje. Durante a semana, se quiser, mande mensagem para pegar no domingo, na terça, na quinta, os dias de culto, para que sexta-feira você já esteja com ele em mãos. Cadê? O 1 acabou, o 2 é esse aqui, Teontologia, a doutrina de Deus, está prontinho aí para você pegar e a gente começar semana que vem. Vamos orar, agradecer a Deus e encerrar essa aula. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade que recebemos graciosamente das mãos do Senhor, de poder estar na Tua casa de volta, depois de um período ausente, para aprender a Tua palavra. Te agradeço
pela vida de cada um dos alunos aqui presente. Te agradeço pela vida de cada um dos alunos em casa, os de perto, os de longe, os do nosso estado, os dos outros estados, outros países. Cada aluno que tira, meu Pai, este período, este tempo, para estudar e aprender a Tua palavra. Abençoe, recompense de uma forma extraordinária e muito especial. Leve-nos agora em paz aos nossos lares. Continue abençoando as nossas vidas. Dá-nos um fim de semana abençoado na Tua presença. É o nosso clamor, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus. E todos dizem...